Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Olha, agora a gente vai propor uma versão mais professoral, mais didática, mais conteudista, baseando-nos nesse fato que aconteceu agora, essa semana, e que meio que chocou as pessoas. É possível uma pessoa morrer por beber muita água? Como é que fica esse papo, essa discussão? Vem aqui na luz, vem aqui na luz, vem aqui, ó. Professor, como é isso? Água pode matar? Pessoal, para você entender se água pode matar, a gente precisa discutir, num primeiro momento, algo muito importante chamado de homeostase. O nosso corpo ele tem um equilíbrio dinâmico nas suas funções. Um desses equilíbrios é a quantidade de água. Nós temos uma volemia, ou seja, uma quantidade de sangue no nosso corpo, e essa quantidade de sangue tem água dentro, nos tecidos tem dentro. Então esse volume, ele é basicamente constante, tá certo? Então, quando a gente tem uma tendência a perder muita água e beber pouca água, o nosso corpo luta para manter essa volemia. Então a gente percebe alguns reflexos disso. Exemplo, você sua menos, você faz menos xixi. Agora, quando você bebe muita água, o seu corpo percebe que está tendo um aumento na quantidade dessa volemia. E aí o corpo reage ficando mais livre para transpirar, você consegue transpirar mais e você vai fazer mais xixi. Para quê? Para que seja eliminado esse excesso de água. Aí vê só, o papo começa quando a gente entende o conceito, turma, de concentração osmótica. Dani, o que é essa concentração osmótica, turminha? Concentração osmótica é a quantidade de substâncias dissolvidas num solvente. No caso dos seres vivos, o solvente universal é a água, ela apresenta uma proporção mais ou menos aí, em média de 70% de um ser vivo, variando para mais ou para menos, conforme ali a espécie, a idade, entre outros fatores. Mas a gente tem uma média aí de 70%. O nosso organismo luta para manter essa taxa de água. Então a gente tem os fluidos corporais com uma concentração ali de 0,9% ou 0,9 molar. Pode ver que essa é a concentração do soro fisiológico, aquele que você toma quando está dodói, precisa ir na emergência, fazer uma coisa ou outra desse tipo. Tá joia? Os sais do corpo humano são os principais responsáveis por essa concentração osmótica. Aí a importância da ingestão correta na quantidade desses sais, como o sódio, como o potássio, o cálcio, o magnésio. Lembrando, se são sais, nunca é o átomo propriamente dito, é sempre a sua forma iônica, viu, galera? Essa dica é de ouro aí para ciências da natureza. Mas a gente também tem no sangue moléculas orgânicas, como açúcares e proteínas. Proteínas como a albumina, por exemplo, importantíssima na concentração osmótica. Então, o equilíbrio na quantidade das substâncias orgânicas e inorgânicas, como os sais, determina a nossa concentração osmótica e ajuda nesse equilíbrio. Acontece que o nosso sangue tem diavera, como a gente diz aqui em Pernambuco, uma concentração osmótica de 290 a 300 miliosmoles por litro, tá certo? Quando a pessoa bebe muita água num intervalo muito curto, você está vencendo, inclusive, a capacidade do organismo de jogar essa água para fora no suor, no xixi. Você tem a famosa hiponatremia dilucional, que a gente falou já no outro vídeo. Mais água do que a capacidade do corpo em excretá-la. Então essa concentração osmótica fica irregular. Ela fica mudada num ponto perigoso onde a gente tem mais água do que deveria. Ô, professor, e se eu tenho mais água do que deveria? Quais seriam as consequências? Primeiro, o sódio vai estar muito diluído no sangue. Sódio é importante porque ele mantém essa concentração osmótica, haja vista que ele é o principal íon extracelular, aquele carinha que fica do lado de fora das células, tá certo? E como ele está muito diluído, a gente pode perder os impulsos nervosos, que é a forma como o nosso corpo, manda informação nervosa de uma célula para outra através dos neurônios, e outras situações mais vão acontecer. Como é que funciona isso? Vê só, olha para cá. Você tem aqui um vaso sanguíneo e o seu sangue. Essas bolinhas aqui, elas simbolizam essas substâncias que estão dissolvidas no nosso sangue, tá certo? E aqui nesse quadradinho eu botei o que seriam as substâncias dentro do tecido. Se você reparar, o sangue está mais concentrado do que os tecidos. Então a água ela vai migrar para o sangue, aumentando a pressão arterial, aquela coisa toda, o corpo reage, manda esse excesso de água para o xixi e tudo bem. Na hiponatremia dilucional, vê o que é que acontece. Você bebeu tanta água que a quantidade de sais dissolvidos no sangue está muito baixa. Em compensação, nos tecidos, ficou mais alta por causa da quantidade de água excessiva que a gente bebeu. A água agora começa a migrar para os tecidos e inchar esses tecidos.
Se você foi bom disso lá no primeiro ano, você sabe que a resposta não mais tecidual, agora celular, acontece promovendo a entrada de água nas células. A célula agora fica inchada, porque, olha para cá, o meio em que a célula está imerso se tornou um meio hipotônico, com pouca concentração de sais. A água vai sempre do ambiente menos concentrado para o mais concentrado. Vê se essa regra não está sendo cumprida aqui, ó. O mais concentrado é o sangue, o menos concentrado é o tecido. A água está indo para um ambiente mais concentrado, tá certo? E aí, nesse caso, todo mundo já sabe, né? A célula incha, no caso da hemácia, e estoura, sofre um fenômeno chamado de plasmólise. Ferinha não pode errar isso não. Agora, pensa isso nos neurônios. Vê que B.O. O neurônio ele está inchado, então a osmorregulação está desequilibrada. Isso para o neurônio é um fatality. Lembra lá? De vez em quando tem que ter umas referências de jogo cringe aqui. Se você era bom de Mortal Kombat, tu lembra? Aquele negócio todo? Muito bem, você é cringe feito eu. Ou então é um novinho que gosta de jogo de sangue, né? Tô ligado vocês, viu? Então nessa situação é muito letal, porque como há um desequilíbrio, o neurônio ele só funciona se a gente mantiver uma proporção de sódio fora e de potássio dentro. Durante o impulso nervoso, esse mecanismo é até invertido temporariamente e por bombas, né, de sódio e potássio, esse equilíbrio é mantido novamente dessa forma. Agora pensa, se o sódio está muito diluído, não tem mais sódio disponível para entrar. Aí a gente paralisa o quê? A informação nervosa. Aí o inchaço no cérebro que foi encontrado lá na mulher, que faleceu infelizmente, provocado pelo excesso de água. No desequilíbrio osmótico, o impulso nervoso ele para. Isso é estupidamente o que, turma? Prejudicial. O que é que fica aí de grande recado pra gente? Aquela dica da vovó, né? Meu filho, nem a falta nem o excesso. Então, o que é que o cara tem que fazer? Procurar um nutri, procurar um professor de educação física, claro, você que quer ser atleta, quer ficar forte, quer fazer crossfit, aquele negócio todo, entrou para essa seita religiosa chamada crossfit, brincadeira, brincadeira. A galera sabe que eu gosto dos crossfiteiros, tá vendo? Quase que não sabe a pronúncia certa aqui desse bagulho. Então, assim, 2 litros por dia para um ser humaninho normal. Mas não é 2 litros durante os 50 minutos da aula de biologia, não, povo. É 2 litros ao longo do dia. Porque você ainda, nesses 2 litros, pode contabilizar aquela coquinha, não deveria, mas pode. Aquele suquinho, aquela sopa, né? Ficar discutindo se sopa é ou não é janta, aquela coisa toda. Mas como tem muita água nesses alimentos, elas podem entrar para essa conta. Mas beba pelo menos 1,5 litro da água mesmo. Mineral, potável, tudo bem direitinho. Tá certo? Então só toma cuidado, porque é 2 litros dia. Aí o cara vai lá na Nutri, faz aquela continha de 0,35 para cada quilo corporal, aí descobre que tem que tomar aproximadamente 3 litros d'água, aí o cara acha que é 3 litros de manhã, 3 litros de tarde, 3 litros de noite, ou seja, 3 litros por turno. Cuidado, porque ao fazer isso, você está promovendo um desequilíbrio aqui, ó, nos sais minerais. E esse carinha aqui, ó, o potássio, ele é responsável pelo tônus muscular. Sem ele, você passa a ter cãibra. Então eu tenho muito aluno que reclama, que bebe muita água e de noite acorda com cãibra na batata da perna, no bíceps, nas costas. Querido, regule a quantidade de sais e de água. Para promover esse equilíbrio através da dieta, procure um nutricionista. Tá joia? E aí, meu irmão, gostaram desse formato? Tô ansioso para saber o que é que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários para dar aquela estigada e, claro, a gente mandar melhor para vocês a cada dia. Beijo e até a próxima dica.